Assunto desta sexta-feira, julgamento no Supremo Tribunal Federal de Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está nos Estados Unidos buscando sanções contra o Brasil e que conseguiu essas sanções e por isso é alvo de investigação e julgamento, na verdade, de julgamento. Alexandre de Moraes, foi o primeiro a colocar o seu voto, ele que é o relator do caso, e votou para tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro réu. Crime de coação no curso do processo da trama golpista. Moraes foi o primeiro a votar, já que ele é o relator também neste caso. Faltam agora os votos dos ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Todos eles tiveram os vistos revogados pelo governo de Donald Trump. É o primeiro colegiado, e é esse mesmo primeiro colegiado que condenou Bolsonaro, né? Exceto Luiz Fux, que fazia parte da turma e já saiu. Esse julgamento da primeira turma começou às 11 horas da manhã no plenário virtual. Rapidamente, Alexandre de Moraes colocou o seu voto e segue até o dia 25 de novembro. Segundo Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro agiu por interesse próprio para beneficiar o pai dele. Segundo Moraes, o deputado atuou para criar um ambiente de intimidação nos ministros do STF. E ainda, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o crime de coação se configurou porque houve grave ameaça nas ações de Eduardo. E aí, por isso, ele votou justamente para condenar Eduardo Bolsonaro. O ministro destacou no seu voto que o deputado assumiu publicamente a condição de articulador de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil e autoridades brasileiras. Bom, vamos para os Estados Unidos saber a repercussão disso também. Conosco a nossa diva americana, Mariana Sanches, a partir de agora conosco. E a Mariana, né, eu acho que pode falar, porque ela foi testemunha disso, entrevistou Eduardo Bolsonaro várias vezes nesses últimos tempos. Ele nunca escondeu que estava a fim de sanções, nunca escondeu que estava em busca disso mesmo, né, Mari? Bom dia para você, boa tarde. Boa tarde, Fabiola, Josias, boa tarde, boa sexta-feira para a nossa audiência querida. É isso mesmo, Fabiola, ele nunca escondeu e, aliás, a própria denúncia da PGR lista uma série de reportagens que a gente fez aqui em Washington com o deputado, trazendo à luz, né, aí a série de ações que ele tomou, a quantidade de vezes em que ele esteve nos Estados Unidos desde a posse do Trump até que decidisse ficar de modo definitivo aqui, como ele se organizou, como ele atuou para criar uma rede de conexão que atingiu aí mais de 5 dezenas de congressistas, uma série de autoridades em diversos órgãos dos Estados Unidos. Estamos falando aí da Casa Branca, do Departamento de Estado, do próprio Departamento de Justiça, enfim, tem uma transversalidade da atuação dele muito clara, e isso foi sendo mostrado durante todo esse período, e o deputado jamais contestou o teor dessas reportagens. Inclusive, ele mesmo deu declarações a elas, portanto, o deputado não disputa que tenha atuado dessa maneira, né? O que ele disputa é a implicação disso, a implicação criminal disso, né? Ele não vê crime na sua atuação em busca de sanções a autoridades brasileiras aqui junto aos Estados Unidos, em busca de punições ao Brasil. Inclusive, na semana passada, eu tive com ele aqui em Washington, até a gente comentou que ele veio conversar com o primeiro-ministro húngaro Orbán para pedir ajuda em nome do pai junto a Trump, para ver se Trump poderia ajudar de alguma maneira, dada a iminência aí da prisão de Bolsonaro, que ele acredita que será na própria Papuda mesmo. E eu perguntei para ele, falei, deputado, como é que o senhor está em relação aí ao julgamento da denúncia da PGR no dia 14? E o que ele me disse foi simplesmente, não estou nem aí. Assim, textualmente, não tô nem aí. E por que não tá nem aí, né?
não está nem aí porque ele entende que a denúncia já está aceita, ele já se vê na prática como réu, né? E não está nem aí em termos práticos tais que sequer constituiu defesa, viu, Fabiola? Ele está sendo defendido aí pela Defensoria Pública por uma decisão do Alexandre de Moraes, porque não sequer constituiu um advogado que pudesse representá-lo no processo. E não está nem aí porque não pretende voltar ao Brasil tão cedo, né, Fabiola? Ele não tem planos de voltar, inclusive ele diz que se voltar seria preso, e preso ele não aceita ser. Então, hoje, o plano do Eduardo é todo nos Estados Unidos, inclusive de eventualmente lançar sua candidatura, sendo réu ou sendo condenado, daqui dos Estados Unidos, a sua candidatura presidencial para 2026, né, Fabiola? É nessa linha que ele está atuando, e nesse sentido diz que não está nem aí para as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a ele. Ô, Mari, eu tenho duas dúvidas que talvez você consiga elucidar. A primeira delas é: qual é a natureza do visto do Eduardo Bolsonaro? Ele tem visto de turista, ele já tem um visto permanente nos Estados Unidos? E a segunda é: existe algum vestígio de algo que ele esteja fazendo para encher a geladeira, para ganhar dinheiro, não? Profissionalmente? Olha, Josias, sobre o visto e a sua condição migratória aqui nos Estados Unidos, o Eduardo se recusa a falar de todo jeito. E essa não é uma informação pública. Mesmo se a gente entrasse com a chamada lei de transparência aqui dos Estados Unidos, que na sigla em inglês é a FOIA, eles negam esse pedido porque isso é considerado uma informação de cunho estritamente pessoal. Mas não seria nem um pouco difícil para ele obter qualquer tipo de visto que ele quisesse na prática, inclusive iniciar um processo de green card por habilidades chamadas habilidades especiais, já que ele é deputado no Brasil, enfim, tem uma condição aí proeminente na política, não seria difícil para ele, também não seria difícil porque o Eduardo hoje tem conexões muito próximas, especialmente com o Departamento de Estado, que é o órgão diplomático dos Estados Unidos e é quem, no limite, decide se a pessoa está autorizada ou não a permanecer nos Estados Unidos. Então, é seguro dizer que ele está legal no país e, muito provavelmente, enfim, já houve alteração do status migratório dele antes. A gente sabe que ele vinha trabalhando nisso. Inclusive, o Paulo Figueiredo, que é parceiro dele, inclusive, nessa denúncia da PGR e em toda a campanha por sanções ao Brasil, ele tem o seu próprio escritório de advocacia migratória e poderia atuar para facilitar a questão do Eduardo, se fosse o caso, se houver necessidade de uma ajuda profissional no assunto. Agora, quanto ao dinheiro, não temos evidência de que ele está trabalhando, ele não poderia, pelo menos onde a gente sabe, trabalhar aqui nos Estados Unidos, mas ele pode legalmente receber doações. E ele faz uma série de eventos, ele roda o país em eventos conservadores, fazendo presença nesses eventos, em que ele pode tranquilamente receber doações, fora que ele recebeu o Pix de 2 milhões do pai,